A noite chega, e com ela, o silêncio que muitos temem. O corpo repousa, mas a mente permanece desperta, girando como uma roda que não sabe parar. Há quem veja no sono apenas o apagar das luzes, um intervalo entre um dia e outro, mas há também quem o perceba como um espelho onde o inconsciente revela tudo o que tentamos esconder na pressa do dia. Dormir, para muitos, tornou-se um refúgio e uma prisão ao mesmo tempo. É o momento em que a alma cansada busca paz, mas encontra o eco das preocupações que o dia deixou em aberto. A cama, que deveria ser templo de descanso, torna-se um campo de batalha invisível, onde pensamentos competem por atenção e o corpo implora por silêncio. Talvez você sinta isso, o peso de se deitar e não conseguir desligar. O coração quer repouso, mas o cérebro continua em modo de sobrevivência. E nesse ciclo, o sono se torna raso, fragmentado, incapaz de curar. Acorda-se com o corpo presente, mas com a alma ausente. E pouco a pouco, a fadiga se torna mais que cansaço. Ela se transforma em desânimo, em dispersão, em perda de sentido. Porque dormir mal não é apenas não descansar. É não permitir que o corpo e o espírito façam as pazes. A verdade é que confundimos produtividade com propósito. Passamos o dia tentando ser úteis, eficazes, incansáveis, como se o valor da nossa existência estivesse na quantidade de tarefas que realizamos. E quando a noite chega, acreditamos que o sono será o prêmio por tanto esforço. Mas o sono não é prêmio. O sono é consequência. Ele não nasce do excesso, mas do equilíbrio. Ele é o sinal de que o corpo confia em você o bastante para se entregar. Quando você vive em tensão, o sono te abandona, porque ele não floresce em terreno hostil. Nos tempos antigos, Salomão já advertia: quando os teus dias forem muitos, tem cuidado do teu descanso. Há uma sabedoria silenciosa nesse conselho. Ele nos lembra que o descanso não é um luxo, mas um princípio de vida. Assim como a terra precisa de repouso para dar frutos, o ser humano precisa de pausa para florescer. E Epicteto, o filósofo que entendia o poder da aceitação, dizia: aceita o que não depende de ti. O sono é uma dessas coisas. Ele não pode ser forçado, ele é conquistado. Ele chega quando a mente entende que não precisa mais lutar. Mas o que fazemos hoje é o contrário. Vivemos conectados, acelerados, alimentando a crença de que mais esforço trará mais prosperidade. E nessa ilusão, sacrificamos o descanso como se ele fosse inimigo do sucesso. No entanto, é justamente no sono que a verdadeira prosperidade se forma, porque prosperar não é apenas acumular bens ou metas, é acordar inteiro, com clareza, serenidade e presença. É ter energia para sentir o dia, e não apenas sobreviver a ele. Hoje você vai conhecer 8 segredos transformadores, 8 caminhos entrelaçados entre ciência, fé e filosofia, que podem te ajudar a transformar o sono em cura. São segredos que vão além do travesseiro, porque falam de algo mais profundo, o modo como você se relaciona com o seu próprio silêncio. Eles te ensinarão a dormir não apenas para descansar, mas para regenerar, não apenas para apagar a mente, mas para acender a alma. Enquanto ouve este vídeo, permita-se respirar mais devagar. Deixe o som dessas palavras te guiar para dentro. Cada ensinamento será uma porta, e atrás de cada porta, uma parte sua que quer se reconciliar com o descanso. Não tenha pressa de entender. Apenas escute, apenas sinta, porque prosperar, antes de tudo, é aprender a dormir em paz, como quem entrega a própria vida ao cuidado do universo e acorda no dia seguinte, pronto para começar de novo, leve, lúcido e inteiro. Há uma cena que se repete em muitas noites. O corpo deita, mas o dia ainda está aceso dentro da mente. É como se as luzes externas se apagassem, mas o cérebro insistisse em permanecer na sala de reuniões, respondendo perguntas que ninguém mais está fazendo. Dormir, então, deixa de ser repouso e se torna uma extensão do esforço. O corpo parece imóvel, mas a mente ainda está em movimento, correndo, planejando, revendo o que poderia ter sido diferente.
E é nesse exato momento, quando o cansaço já passou do limite, que o sono perde a sua função curativa. Vivemos no modo automático do travesseiro. Deitamos com o mesmo ritmo do dia, sem transição, sem ritual, sem entrega. A neurociência já comprovou. Quando a mente não desacelera antes de dormir, o sistema de alerta continua ativo. A amígdala, esse pequeno núcleo no cérebro que vigia perigos, permanece em alarme, mesmo no escuro. É por isso que muitos dormem e acordam cansados, como se tivessem lutado a noite inteira. O corpo repousa, mas a mente continua trabalhando, e nenhum descanso é verdadeiro quando não há rendição. Imagine um viajante que chega ao destino, mas insiste em carregar a mala o tempo todo. Ele não confia que pode largar o peso nem por um instante. Assim somos nós, quando levamos para a cama os problemas do dia. Queremos dormir, mas não confiamos no silêncio. Queremos paz, mas não sabemos parar de pensar. A prosperidade começa quando aprendemos a desembarcar, quando compreendemos que o sono não é o fim das tarefas, mas o começo da restauração. Houve um homem, João, que vivia imerso em reuniões, prazos e metas. Dormia o suficiente, 7 horas por noite, mas acordava exausto, irritado, incapaz de sentir prazer nas pequenas coisas. Acreditava que o problema estava no travesseiro, mas não percebia que o verdadeiro travesseiro estava na mente. João adormeceu muitas vezes com o brilho da tela ainda aceso e a respiração curta, até o dia em que decidiu fechar os olhos antes de fechar o computador. Passou a se permitir um espaço entre o fim do trabalho e o início do sono. Meia hora de pausa, sem notícias, sem mensagens, apenas silêncio. E o que aconteceu não foi mágico, foi natural. O corpo, enfim, acreditou que podia descansar. Dormir não é apagar. Dormir é confiar. É entregar à noite o que o dia não pôde resolver. Quando deitamos com a mente em sobressalto, o sono se torna vigilante. Mas quando deitamos com aceitação, o sono se torna mestre. É ele quem cura as feridas invisíveis, reorganiza as memórias e devolve à alma a serenidade que o dia roubou. O travesseiro não foi feito para sustentar preocupações, mas para acolher o corpo cansado que, enfim, reconhece sua humanidade. Antes que o sono chegue, há um gesto silencioso que muda tudo. Decidir não carregar o dia para dentro da noite. Não é um exercício, é um ato de sabedoria. Deixar o pensamento desacelerar não como quem foge, mas como quem aceita que o controle tem limites. Quando a mente se aquieta, o corpo entende que pode soltar. E é nesse instante, sutil e quase imperceptível, que o verdadeiro descanso começa. O piloto automático do travesseiro é o hábito de deitar sem presença. A prosperidade do sono é o dom de deitar com consciência. Quando o corpo repousa e a mente confia, a noite se transforma em templo. E nesse templo, o silêncio cura o que o esforço nunca conseguiu. Há uma crença silenciosa que muitos carregam, a de que só merecem descanso quando esgotam todas as forças, como se o valor de um dia estivesse medido pela exaustão. Essa mentalidade cria um ciclo cruel. Quanto mais fazemos, menos descansamos. Quanto menos descansamos, menos conseguimos fazer com qualidade. É o mito da rentabilidade até a última hora. A ideia de que o esforço constante é sinal de virtude, quando na verdade é uma forma de autonegligência disfarçada de comprometimento. O corpo aguenta, mas o espírito começa a se afastar. A produtividade sem pausa torna-se um tipo de servidão voluntária. Epicteto, com a serenidade de quem compreendia a natureza humana, dizia: come o que te é dado, rejeita o que não te pertence. Aplicado ao tempo, isso significa compreender que o descanso também é parte da obra. O que não te pertence é o controle absoluto sobre os resultados. O que te pertence é o cuidado com o ritmo. Quando ignoramos essa fronteira, trabalhamos não por propósito, mas por medo. E o medo, ao contrário da fé, consome energia em vez de gerar. A prosperidade que nasce da pressa é frágil, porque não tem raízes. A ciência confirma o que a sabedoria antiga já sabia. O sono não é um intervalo vazio, é um processo ativo de reconstrução.
Durante o descanso profundo, o cérebro consolida aprendizados, equilibra hormônios, repara tecidos. Quando negligenciamos isso, a mente perde plasticidade e a concentração se fragmenta. É por isso que, mesmo dormindo, tantos acordam sem clareza. O sono não cumpre seu papel porque o corpo não foi autorizado a parar. O descanso não é luxo, é inteligência biológica. Há uma diferença profunda entre descansar por cansaço e descansar por consciência. O primeiro é um colapso, o segundo é um ato de sabedoria. O verdadeiro descanso começa antes de deitar, quando a mente decide que o dia foi suficiente. É nesse ponto que muitos tropeçam, acreditam que parar é perder tempo, quando na verdade é o contrário. Só quem sabe parar sabe recomeçar, e quem recomeça com energia limpa multiplica seus resultados sem se violentar. Imagine um motor que nunca é desligado. No início, ele roda bem, parece eficiente, responde a todos os comandos, mas com o tempo começa a superaquecer, a vibrar demais, a perder rendimento. Até que um dia, sem aviso, simplesmente para. Assim é a mente que não descansa. Ela se torna menos criativa, menos lúcida, menos capaz de discernir o essencial. Prosperidade não é correr até cair, é saber a hora exata de diminuir o passo para continuar inteiro. O descanso é o mais sagrado dos investimentos invisíveis. Ele multiplica o vigor, clareia o pensamento, amplia a percepção do que realmente importa. Quando você entende isso, percebe que o tempo não se perde ao descansar, ele se expande. A noite se torna um cofre de regeneração e o sono, o guardião silencioso da sua prosperidade. Não há rentabilidade maior do que acordar em paz, com o coração leve e a mente limpa para começar de novo. Vivemos numa era em que a luz nunca se apaga. As cidades brilham até tarde, as telas iluminam rostos cansados e os olhos, mesmo pesados, continuam buscando algo, uma resposta, uma distração, uma fuga. Acreditamos que quanto mais conectados estivermos, mais oportunidades surgirão. Mas essa luz constante tem um preço invisível. Ela engana o corpo, confunde o tempo e transforma a noite em um prolongamento do dia. O cérebro, exposto à luz azul das telas, entende que ainda é hora de estar alerta. O resultado é um corpo exausto tentando dormir dentro de uma mente que ainda corre. Há um paradoxo nessa busca moderna pela abundância. Confundimos abundância com excesso. Queremos estar em todos os lugares, responder a tudo, consumir o máximo possível de informações, e chamamos isso de prosperidade. Mas a verdadeira abundância não está no acúmulo, está na regulação. Assim como uma planta precisa de sombra para florescer, a alma precisa de escuridão para se recompor. Dormir é, portanto, um ato de humildade diante da natureza. É reconhecer que há um tempo de luz e um tempo de sombra. Um tempo de fazer e um tempo de simplesmente ser. Maria, uma mulher comum, descobriu isso de forma simples. Ela trocou meia hora de redes sociais à noite por uma leitura tranquila. No início, sentiu falta do hábito de rolar a tela até os olhos arderem. Mas, aos poucos, percebeu que algo mudava. Dormia mais cedo, sonhava com mais nitidez, acordava com mais clareza. Aquele pequeno gesto, desligar a luz artificial, era na verdade um gesto de respeito por si mesma. Era o reconhecimento de que o corpo também tem limites e que o silêncio noturno é uma forma de riqueza. A prosperidade, quando mal compreendida, nos faz acreditar que precisamos estar sempre disponíveis. Mas estar sempre disponível é o mesmo que nunca estar presente. O sono fragmentado é o reflexo de uma vida que perdeu o ritmo natural. Não é falta de tempo, é falta de pausa. O descanso exige escuridão, porque só na ausência de estímulo, o sistema nervoso entende que pode se regenerar. Assim como a terra precisa da noite para preparar o amanhecer, o ser humano precisa do breu para reacender a sua luz interior. A luz azul das telas é símbolo da pressa moderna, um clarão que promete conexão, mas entrega dispersão. Ela estimula a mente, mas desordena o espírito. Ao contrário do que muitos pensam,
Prosperidade não é permanecer acordado até mais tarde tentando resolver tudo. Prosperidade é dormir no tempo certo para acordar inteiro. É deixar que o corpo e a alma façam juntos o trabalho silencioso da renovação. Quando você aprende a se afastar da luz artificial e se aproxima da sombra restauradora, algo em você se alinha novamente. O sono volta a ser um espaço de cura, e a mente, um campo fértil para novos pensamentos. Prosperar nesse contexto é saber o momento de se desligar, porque nenhuma abundância verdadeira floresce em solo que nunca descansa, e a noite, quando respeitada, devolve tudo o que o dia levou. Existe uma culpa silenciosa que habita o coração de quem não sabe parar. É a sensação de que descansar é perder tempo, de que o repouso é um luxo que se paga caro. Mas essa culpa é uma ilusão antiga, herdada de um mundo que confundiu valor com produtividade. A verdade é que há uma virtude em não fazer nada, a virtude da inércia generosa. É o estado em que o corpo repousa e a alma se recolhe para se recompor. No estoicismo, o descanso é uma forma de temperança. Ele ensina o limite entre o agir e o aceitar, entre o controle e a entrega. Quando você se deita, mas sente que deveria estar fazendo algo, está preso à ilusão do mérito constante. A cama, que deveria acolher, se torna um lembrete de tarefas inacabadas. É como tentar nadar em águas calmas, mas continuar batendo os braços com medo de afundar. No entanto, é justamente quando paramos de lutar contra o descanso que ele cumpre seu papel. O corpo, finalmente, se entrega ao ritmo natural do universo. E a mente, em silêncio, começa a trabalhar de um modo mais sutil, o modo do inconsciente, o modo da intuição. Pedro descobriu essa verdade de maneira simples. Costumava encher suas noites com listas, metas e planos. Acreditava que a paz viria depois de resolver tudo. Mas quanto mais tentava resolver, mais distante ela ficava, até que uma noite, sem forças, apenas deitou e deixou o pensamento passar como nuvem. Não lutou, não insistiu, apenas permitiu. E algo aconteceu. O descanso se transformou em insight. Na manhã seguinte, as respostas que ele buscava vieram com clareza. Foi quando entendeu que o ócio não é a ausência de produtividade. É o espaço onde a sabedoria se revela. A mente descansada é fértil. Enquanto dormimos, o cérebro reorganiza informações, cria conexões invisíveis, resolve conflitos internos. O que não conseguimos solucionar acordados, o sono termina em silêncio. Essa é a inércia generosa. Permitir que a natureza faça por nós o que o esforço consciente não consegue. Assim como a terra germina sozinha quando respeitamos seu tempo, a mente floresce quando não é forçada. Antes de dormir, existe um gesto que abre essa porta. Fechar os olhos e perguntar a si mesmo: o que o meu eu descansado poderia me mostrar sobre este dia? É um convite para deixar o inconsciente falar, para confiar que há inteligência também no repouso. Esse ato de entrega transforma o sono em diálogo e o descanso em aprendizado. A prosperidade verdadeira nasce desse equilíbrio, agir com propósito e parar com consciência. Quando compreendemos que a pausa não é perda, mas parte do ciclo, o sono deixa de ser um intervalo e passa a ser um instrumento. Dormir torna-se, então, um ato de sabedoria. E acordar, uma consequência natural de quem permitiu à alma o direito de respirar. Há um tipo de cansaço que não se resolve com horas a mais de sono. É o cansaço moral, o esgotamento de quem se desconectou do próprio centro. Vivemos numa época em que se fala muito de metas, mas pouco de coerência. As pessoas dormem preocupadas com resultados e acordam sem direção. E assim, o descanso perde sua função mais nobre. Restaurar a ligação entre o que fazemos e o que somos. O sono, quando vivido com consciência, é mais do que repouso. É o momento em que a alma revisita os alicerces que sustentam a vida. Na sabedoria bíblica, há um versículo que ilumina essa verdade. Ele te dá descanso de toda a tua obra. O descanso não é interrupção, é parte da criação. Quando Deus descansou no 7º dia, não foi porque se cansou, mas porque quis completar. O descanso é o selo da integridade.
o ponto em que o propósito se alinha à existência. Dormir bem é viver em coerência, é permitir que o corpo e o espírito conversem em harmonia, sem ruídos, sem cobranças, sem máscaras. A neurociência confirma o que as antigas escrituras já ensinavam. O sono profundo fortalece a memória emocional. Ele integra o que sentimos com o que pensamos, reconcilia nossas contradições, nos devolve clareza. Quando dormimos mal, esse processo se interrompe e acordamos desconectados de nós mesmos. Não é à toa que quem dorme pouco tende a reagir com irritação, ansiedade e confusão. A mente precisa do sono para ordenar o coração. Sem isso, ficamos como casas construídas sobre areia. Qualquer vento emocional nos derruba. Pense em uma parede sendo erguida. Tijolo por tijolo, o construtor levanta a estrutura com cuidado. Mas se o cimento for fraco, se o tempo de secagem for ignorado, a parede cede. Assim é a vida sem descanso verdadeiro. O sono é o cimento invisível que une o trabalho diário ao sentido maior da existência. É o que dá consistência ao caráter, firmeza às escolhas, integridade às intenções. Ao acordar, muitos correm para revisar metas, listas, tarefas. Poucos se perguntam: eu realmente descansei? Mas essa pergunta é essencial, porque ela revela o quanto estamos alinhados com nossos valores. Quando dormimos em paz, é porque agimos de acordo com o que acreditamos. Quando o sono nos foge, é sinal de que há ruídos dentro de nós, decisões que não refletem nossa verdade, atitudes que não dialogam com nosso coração. O sono reparador é aquele que não apenas devolve energia, mas também devolve coerência. Ele cura o desalinhamento entre o querer e o agir. Ele nos reconecta ao eixo da honestidade interior. Quando você permite que a noite o regenere por dentro, acorda com mais convicção, mais serenidade, mais direção. Porque o descanso é o verdadeiro ensaio da fé. É confiar que, mesmo quando tudo para, a vida continua construindo dentro de você. Muitos deitam o corpo, mas levam a mente para o futuro. Deitam, mas continuam fiscalizando o que ainda não aconteceu. É o sono dos vigilantes, aquele que não entrega, que tenta controlar até o que não depende de si. Há uma ansiedade que nasce dessa tentativa de dominar o indominável. Ela corrói o repouso e transforma o travesseiro em campo de batalha. Mas há um ponto de virada que todo coração cansado precisa descobrir. A paz começa onde o controle termina. Epicteto, com sua lucidez serena, ensinava que a sabedoria consiste em distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. Dormir em paz é aplicar essa filosofia na prática. Há um limite para o esforço humano, e aceitá-lo não é desistir, é reconhecer a ordem das coisas. O sono, portanto, é um exercício de fé. Fé não em um dogma, mas na inteligência da vida, que continua operando mesmo quando não estamos acordados. Enquanto descansamos, há um trabalho invisível acontecendo dentro e fora de nós. Ana aprendeu isso numa noite de insônia. Costumava se deitar repassando tudo o que poderia dar errado no dia seguinte. Compromissos, contas, conversas pendentes. O corpo pedia trégua, mas a mente insistia em manter-se no comando. Um dia, cansada de brigar consigo mesma, escreveu 2 listas, uma com o que havia feito e outra com o que já não podia mudar. Leu em silêncio as 2 e disse para si: isso basta por hoje. E naquela noite dormiu como há muito não dormia. Ao acordar, percebeu que nada desabou. O mundo seguiu em ordem. Reconhecer fronteiras não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. É entender que o descanso é uma forma de entrega. O controle absoluto é uma ilusão que custa caro. Ele suga energia, alimenta o medo e impede o corpo de se regenerar. Quando aceitamos que há coisas que não dependem de nós, o cérebro desativa o modo de sobrevivência e ativa o modo de restauração. A respiração se aprofunda, os músculos relaxam, a mente se aquieta, o corpo entende: agora é seguro dormir. Há um poder silencioso na rendição. Ao fechar os olhos e entregar o dia, você permite que a natureza retome seu papel. É como o rio que, ao cessar a resistência, volta a correr naturalmente. Não é desistência, é confiança.
É deixar que a noite faça o que a vontade não conseguiu. A sabedoria do descanso está em aceitar que não somos deuses do tempo, mas aprendizes da harmonia. Dormir bem é, portanto, um ato de humildade. É admitir que o universo não precisa da nossa vigília constante para continuar funcionando. É libertar-se da necessidade de controlar e abrir espaço para a serenidade. Quando você reconhece as fronteiras do controle, o sono deixa de ser um desafio e se torna um dom. A prosperidade começa nesse ponto, no instante em que o esforço cede lugar à confiança, e o corpo, finalmente, aprende a repousar em paz. Há quem acredite que dormir é perder tempo, que repousar demais rouba vigor, que descansar é sinal de fraqueza. Mas o que poucos sabem é que o sono não rouba força, ele a renova. Durante o repouso, o cérebro reorganiza substâncias vitais, entre elas a dopamina, o neurotransmissor da motivação. Quando dormimos pouco, os receptores de dopamina se desgastam, e com eles vai embora a capacidade de sentir prazer nas pequenas coisas. Acordamos com o corpo ativo, mas com a alma desmotivada. É o cansaço que não vem dos músculos, mas do sentido. A ciência comprova que a privação de sono reduz a sensibilidade dopaminérgica. Isso significa que quanto menos dormimos, mais o cérebro precisa de estímulos externos para se sentir vivo. É por isso que em dias de sono ruim, buscamos mais café, mais tela, mais barulho, mais pressa. Estamos tentando substituir quimicamente o que o descanso natural resolveria por si só. A dopamina da manhã, essa centelha de entusiasmo que dá direção ao dia, nasce do sono de qualidade. Sem ela, a vida perde cor e propósito. O sono é o filtro do motor humano. Imagine um carro potente, mas com o filtro entupido. Ele até se move, mas consome mais combustível. Produz mais ruído e desgasta o próprio sistema. Assim é a mente privada de descanso. A dopamina é o combustível da ação, mas o sono é o filtro que garante pureza e equilíbrio. Quando dormimos profundamente, o cérebro limpa os resíduos mentais acumulados e restaura o circuito da motivação. Dormir bem não é preguiça, é manutenção do entusiasmo. Muitos confundem movimento com progresso. Acordam cedo, correm o dia inteiro, fazem muito e sentem pouco. Mas a verdadeira prosperidade não está no volume de tarefas, e sim na qualidade da presença. O sono profundo é o intervalo onde o propósito se renova. Ele reabastece a vontade genuína, aquela que nasce do centro e não da cobrança. Quem dorme bem não apenas acorda descansado, acorda disposto a viver com clareza. A dopamina equilibrada é como o sol que nasce no interior. Ela dá brilho às ideias, entusiasmo às ações, sentido ao cotidiano. Quando o corpo é bem cuidado durante a noite, o despertar se torna uma extensão da gratidão. A mente, limpa de ruídos, encontra prazer na simplicidade. Um copo d'água, o som dos pássaros, o primeiro raio de luz. O que era obrigação, vira escolha. O que era rotina, vira experiência. Prosperar é entender que descanso também é ação. É a ação silenciosa do corpo em favor da vida. O sono bem vivido é investimento emocional e espiritual. Ele alimenta a dopamina certa, não a da pressa, mas a da presença. Ao adormecer com serenidade, você prepara a própria motivação para florescer. E ao acordar, descobre que a energia mais poderosa é aquela que nasce de dentro, quando o corpo, a mente e o propósito respiram em harmonia. A maioria das pessoas adormece sem se despedir do dia que viveu. Deitam-se com o coração ainda em movimento, com diálogos inacabados, com preocupações acesas como lâmpadas esquecidas. Mas o corpo precisa de um sinal para entender que a jornada terminou. O cérebro, quando não recebe esse aviso, continua em alerta, como um guarda que não foi avisado de que o turno acabou. Por isso, tantos dormem e acordam como se não tivessem descansado. A ausência de rituais é a causa invisível de muitas insônias. O descanso verdadeiro começa antes do sono. Começa no momento em que escolhemos encerrar o dia com consciência. A psicologia moderna confirma. A mente precisa de uma transição simbólica
entre o estado de ação e o estado de regeneração. Assim como fechamos as portas da casa antes de dormir, precisamos fechar as portas do pensamento. Esse fechamento não é frieza, é cuidado. Ele marca a fronteira entre o fazer e o ser, entre o esforço e a entrega. Marcelo descobriu isso por acaso. Passava noites inteiras rolando na cama, pensando em tudo o que faltava fazer. Até que um dia, exausto, decidiu agradecer. Agradeceu o pouco, o simples, o que havia dado certo. 2 minutos bastaram. Repetiu o gesto por várias noites e percebeu que o sono chegava mais rápido, mais leve. O que parecia banal era, na verdade, um ato espiritual. A gratidão funcionou como uma ponte entre o dia e o descanso. Quando o coração agradece, o corpo entende que é seguro adormecer. Esse ritual simbólico não precisa de luxo nem de complexidade. Pode ser o ato de fechar um diário, de levantar a persiana, de respirar profundamente 3 vezes, de tocar o travesseiro com reverência. O importante é que seja constante, que tenha significado. O cérebro aprende por repetição. Ao criar um ritual fixo, ele reconhece o padrão e começa a associar aquele gesto à paz. O resultado é um sono mais profundo e uma mente que se rende ao silêncio com naturalidade. Há sabedoria no simples gesto de dizer: o dia terminou. Essas palavras ditas em silêncio têm poder. Elas libertam o coração da obrigação de continuar e preparam a alma para o descanso. É o mesmo princípio que encontramos nas antigas tradições. O ciclo da vida é feito de começos e encerramentos. Nenhum amanhecer é completo sem o anoitecer anterior. O ritual do fim do dia é uma chave de desligamento, mas também um convite à presença. É nele que o corpo reconhece que cumpriu seu papel e que o espírito se prepara para o que vem. Quando se dorme com esse senso de conclusão, o sono se torna não apenas descanso, mas celebração. E cada despertar passa a carregar o brilho de um recomeço limpo, um novo dia nascendo de um coração em paz. A prosperidade verdadeira começa quando compreendemos que o corpo possui um ritmo sagrado. Há uma harmonia silenciosa entre a luz, o tempo e o repouso, uma inteligência que governa cada célula sem precisar de esforço consciente. No entanto, a pressa moderna nos afastou desse compasso. Vivemos como máquinas em turno permanente, ignorando que o corpo é feito de marés e não de engrenagens. O dia pede ação, a noite, recolhimento. Quando insistimos em prolongar o brilho artificial após o pôr do sol, violamos esse pacto ancestral. O resultado é um sono fraco, fragmentado, incapaz de regenerar. A neurociência explica: a melatonina, o hormônio que anuncia o descanso, é suprimida pela luz artificial e pelas telas tardias. Quando a noite chega, o corpo espera a escuridão para iniciar seu trabalho silencioso de cura. Mas se o ambiente continua aceso, o cérebro se confunde e permanece em estado de vigília. Essa dissonância cria fadiga, desordena o humor e rouba a vitalidade que deveria ser restaurada. A prosperidade não floresce em quem vive contra o próprio relógio biológico. É como tentar colher uvas ao meio-dia, sob um sol impiedoso. Elas nascem, mas não amadurecem com doçura. Assim também é o ser humano que tenta produzir sob a luz errada. Forçamos o corpo a trabalhar quando ele precisa silenciar, e depois exigimos dele vigor que já não tem. Não se trata apenas de dormir, mas de sincronizar-se. A coerência entre luz e sombra é o alicerce invisível da saúde emocional e espiritual. Respeitar o ciclo natural não é retroceder, é evoluir com consciência. Significa entender que há momentos de expansão e momentos de retração. A noite é o tempo do recolhimento, o momento em que o corpo limpa, reorganiza e restaura o que o dia usou. Quando nos permitimos viver esse ritmo, percebemos que o descanso também é um modo de produzir. Produzir clareza, equilíbrio e discernimento. O corpo é sábio. Ele se comunica em sinais sutis, bocejos, peso nas pálpebras, queda de concentração. Mas aprendemos a ignorar esses chamados como se a biologia fosse um obstáculo ao sucesso. No entanto, cada vez que negamos o ciclo,
Aumentamos a distância entre o que sentimos e o que somos. Prosperidade não é contrariar a natureza, é caminhar com ela. Criar uma rotina que respeite a escuridão é criar um espaço de cura. Estabelecer uma janela para a luz artificial, reduzir estímulos, ouvir sons suaves, tudo isso é linguagem para o cérebro. Ele entende, o dia acabou, é hora de restaurar. E quando o corpo volta a dançar no compasso da natureza, o sono deixa de ser luta e volta a ser comunhão. É nesse estado que a abundância floresce, silenciosa, porque nasce da harmonia e não do esforço. Há uma crença que se repete como um eco no inconsciente moderno. A de que dormir cedo é perder tempo, é desperdiçar horas produtivas que poderiam ser usadas para adiantar a vida. Mas o que poucos percebem é que dormir bem é, na verdade, a forma mais inteligente de se preparar para o futuro. O sono não é interrupção, é semeadura. É o investimento silencioso que se multiplica ao amanhecer. Quem dorme com consciência planta lucidez, energia e equilíbrio, e ao acordar, colhe clareza e direção. A mentalidade de escassez nos convenceu de que quanto mais tempo ficamos acordados, mais controlamos a vida. Mas o tempo desperto sem descanso é tempo improdutivo. O cérebro privado de sono perde precisão, julgamento e criatividade. A neurociência mostra que uma noite bem dormida é mais eficiente do que horas extras de esforço. Quando o corpo repousa, o cérebro reordena memórias, toma decisões em silêncio, processa informações complexas e prepara o terreno para o dia seguinte. Dormir bem é planejar com sabedoria. Carla, uma mulher comum, sempre acreditou que as madrugadas eram o melhor momento para resolver pendências. Trabalhava até tarde, sentia-se produtiva, mas acordava vazia, irritada e sem foco. Certa noite, decidiu inverter o paradigma. Dormiu 1h30 mais cedo por 3 noites seguidas. O resultado foi imediato. Acordou mais lúcida, com decisões mais firmes e menos erros. Percebeu que o verdadeiro ganho não estava nas horas desperdiçadas de sono, mas na qualidade da energia com que enfrentava o dia. O sono é um ativo invisível. Ele não aparece nas planilhas, mas determina o valor de tudo o que fazemos. Cada minuto de descanso profundo é um investimento em saúde mental, estabilidade emocional e discernimento. Quando o corpo dorme, a mente continua trabalhando em outro nível, refinando pensamentos e limpando resíduos mentais. Essa operação silenciosa sustenta toda a prosperidade duradoura. A mente clara é fruto de uma noite generosa. A prosperidade não nasce da pressa, mas do preparo. E o preparo começa quando escolhemos respeitar o corpo como instrumento sagrado do propósito. A rotina de dormir não é perda, é rito. Ao reservar tempo para o descanso, você se torna cúmplice da própria grandeza. Dormir cedo é uma declaração silenciosa de confiança. É dizer ao universo: amanhã terei forças para continuar. O descanso é o solo onde o amanhã germina. Quem aprende a vê-lo como investimento deixa de lutar contra o tempo e passa a caminhar com ele. O sono deixa de ser fuga e se torna estratégia. Dormir bem é permitir que o corpo trabalhe em silêncio pelo futuro que se deseja viver. E quando o amanhecer chega, o que desperta não é apenas o corpo, é a vida, renovada e pronta para florescer mais uma vez. Grande parte do sofrimento humano nasce do acúmulo de emoções não processadas. Guardamos dores como quem empurra objetos para o fundo de um armário que um dia vai transbordar. Choramos menos, falamos menos, sentimos mais do que suportamos. E levamos tudo isso para a cama. O corpo tenta dormir, mas a mente carregada não consegue. O sono se torna raso porque há emoções pedindo escuta. A neurociência mostra que o sono REM e o sono profundo são as fases em que o cérebro processa memórias, integra experiências e dissolve tensões emocionais. Dormir mal é, portanto, impedir que a alma se cure. Há quem acredite que as emoções se resolvem apenas durante o dia, na conversa, no raciocínio, nas tentativas de entendimento. Mas as emoções também precisam do silêncio da noite para se reorganizar. Enquanto dormimos,
o cérebro refaz os caminhos da memória, apaga excessos, guarda o essencial e transforma a dor em aprendizado. Quando negamos o descanso, acumulamos resíduos emocionais, e é assim que a tristeza ganha peso, a ansiedade ganha forma e a mente, cansada, perde espaço para o alívio. Lucas viveu isso intensamente. Passava noites acordado, remoendo conversas antigas e feridas ainda abertas. Os sonhos tornaram-se pesadelos recorrentes, o inconsciente tentando gritar o que a consciência evitava ouvir, até que decidiu mudar o modo como terminava o dia. Antes de se deitar, começou a refletir sobre o que havia sentido, sem julgamento. Reconhecia: hoje senti raiva, ou hoje senti medo. Depois agradecia pela chance de sentir e entregava tudo à noite. Em poucas semanas, os sonhos se tornaram serenos. Não era milagre, era liberação. O descanso emocional começava a acontecer. O sono tem esse poder silencioso de reconstrução. Ele costura o que o dia rasga, dá ordem ao caos, devolve sentido ao que parecia confuso. Quando o corpo repousa e a mente se entrega, o inconsciente faz o trabalho de cura que o raciocínio não consegue. É o momento em que o coração reorganiza a história. E quem dorme com o coração limpo, acorda mais leve, mais centrado, mais verdadeiro. Criar um pequeno ritual de limpeza emocional antes de dormir é uma forma de respeitar essa inteligência natural. Fechar os olhos e nomear o que se sente, não para resolver, mas para reconhecer. Sentimento nomeado é sentimento pacificado. É assim que o inconsciente entende que pode descansar também. A emoção não negada deixa de cobrar espaço nos sonhos. O descanso não é apenas físico, é espiritual, é emocional, é moral. Ele reconstrói a dignidade interior, restaura o que o dia desfez. Dormir bem é dar à alma o direito de reorganizar suas dores. E ao amanhecer, quando os olhos se abrem, há algo invisível que já foi curado. É assim que o sono se torna um ato de perdão silencioso, o perdão que damos a nós mesmos toda vez que aceitamos descansar. Há noites em que o corpo repousa, mas o coração se pergunta: para que tudo isso? São os dias em que trabalhamos demais, falamos demais, corremos demais, e ainda assim sentimos um vazio que o descanso não preenche. É o sintoma de uma vida desconectada do propósito. O sono, quando vivido com consciência, não é apenas um estado biológico, é um campo fértil onde o sentido se regenera. Assim como a terra repousa antes da colheita, a alma também precisa de silêncio para reencontrar a direção. A sabedoria bíblica diz: vós sois lavoura de Deus. Essas palavras revelam algo profundo. O ser humano é como um solo em constante cultivo, e o descanso é parte desse processo. Sem repouso, o solo se torna árido. Sem propósito, o descanso se torna vazio. Dormir bem, portanto, é plantar dentro de si a possibilidade de uma vida mais coerente, mais serena, mais abundante. Cada noite é um campo onde semeamos pensamentos, intenções e gestos invisíveis que germinam no dia seguinte. Durante o sono profundo, o cérebro e o coração se alinham. O corpo recupera energia, mas a alma reorganiza valores. É nesse estado silencioso que surgem os insights mais verdadeiros, não aqueles que vêm do esforço, mas os que nascem da entrega. Quando dormimos em paz, estamos preparando a colheita do propósito. É por isso que muitas respostas aparecem ao despertar, como se a sabedoria viesse de um lugar que só se revela no descanso. A ausência de sono de qualidade é, muitas vezes, um sinal de desalinhamento com o propósito. Trabalhar demais, sem pausa, é como tentar colher antes de plantar. A pressa rouba o sentido. O corpo pede pausa não por fraqueza, mas porque precisa de tempo para reorganizar a vida interior. Quando o descanso é negado, o propósito se perde em meio ao ruído. Mas quando é respeitado, o sentido renasce com naturalidade, como um sol que volta a aparecer depois da tempestade. Dormir é, portanto, um ato de fé no propósito. É confiar que a pausa também constrói, que o silêncio também cria. Ao entregar o corpo ao sono, você permite que a alma prepare o dia seguinte.
Não há desperdício no repouso. Cada segundo de sono consciente é um investimento na clareza que virá. Antes de adormecer, há uma pergunta que pode transformar o modo como você dorme. Qual foi o ato de hoje que plantou propósito em mim ou em outro? Essa pergunta acalma o espírito, limpa o coração e semeia sentido no inconsciente. E ao amanhecer, a resposta virá. Talvez em forma de paz, talvez em forma de intuição, porque o sono, quando é vivido como semente, sempre floresce em luz. O modo como acordamos revela a relação que temos com a vida. A maioria desperta em sobressalto, correndo para atender obrigações, como se o despertar fosse o início de uma guerra. Mas o despertar verdadeiro não é corrida, é continuação. O sono é o gesto de entrega, o despertar é o gesto de confiança. Quem acorda com consciência não desperta apenas o corpo, desperta também a alma. E esse despertar é o ponto em que a prosperidade silenciosa da noite se transforma em presença viva durante o dia. A psicologia moderna confirma o que a sabedoria ancestral sempre soube. O primeiro minuto da manhã define o tom neurológico do dia. Se você desperta em estado de urgência, o corpo aciona o modo de sobrevivência. Mas se desperta em silêncio, o sistema nervoso entende que está seguro. E só na segurança nasce a clareza. A pressa logo ao acordar é um sinal de desconexão, uma tentativa de compensar no fazer a falta de ser. Já o despertar consciente é o retorno à inteireza. É o instante em que o corpo e o espírito se reencontram antes de o mundo começar a exigir. Helena viveu essa transformação. Por anos, acordava em meio ao som do despertador, o coração acelerado, a mente já listando tarefas. Achava que produtividade era começar o dia correndo, até que decidiu mudar o primeiro minuto. Passou a abrir os olhos em silêncio, respirando fundo, observando a luz que entrava pela janela. Ficava assim por 3 minutos, sem pressa, sem cobrança. Aos poucos percebeu que seu humor mudava, que o corpo respondia com mais leveza e a mente com mais foco. Descobriu que a calma da manhã não é perda de tempo, é ganho de lucidez. O despertar consciente é a extensão natural do sono restaurador. Ele sela o ciclo da prosperidade interior. Durante o sono, o corpo cura, ao acordar, o espírito direciona. É nesse momento que escolhemos como viver o novo dia, se com o peso do passado ou com a leveza do presente. A prosperidade não nasce do que fazemos, mas da forma como começamos a fazer. E o início de tudo é sempre o despertar. Estabelecer um pequeno ritual ao acordar é um ato de amor por si mesmo. Não precisa ser longo, apenas verdadeiro. Pode ser o gesto de permanecer de olhos fechados por alguns instantes, sentir a respiração, ouvir os sons da manhã e agradecer silenciosamente por estar vivo. Esse instante de presença cria uma ponte entre o sono e a ação, entre o silêncio e a criação. A abundância interna não é algo que se conquista, é algo que se desperta. Ela já está ali, adormecida, esperando o espaço da calma para emergir. Quando despertamos com consciência, alinhamos o corpo, a mente e o propósito. E o dia, em vez de um campo de batalha, torna-se um terreno fértil para a gratidão. É nesse estado que o ser humano volta a ser o que foi feito para ser, um canal de vida que flui com sabedoria, serenidade e presença. Dormir bem não é luxo, é sabedoria. Não é fuga, é estratégia. A noite não foi criada para interromper o progresso, mas para sustentá-lo. É no silêncio do sono que o corpo se recompõe, que a mente se limpa e que a alma volta a lembrar quem é. Dormir é o gesto mais humano e mais divino que existe. É o instante em que o controle se dissolve e a confiança assume o comando. Quando você aprende a repousar com consciência, começa a perceber que prosperar é, antes de tudo, estar inteiro. Sêneca dizia que não dormimos mais por evitarmos os sonhos, mas porque os dias nos roubam a alma. Essas palavras ecoam com força hoje, num tempo em que as horas se confundem e a pressa parece virtude. O sono é a chance de devolver a alma ao corpo, de permitir que o coração volte a pulsar no ritmo natural da vida. E nas Escrituras, o eco desse mesmo ensinamento se repete:
Deus faz descansar o seu amado. O descanso, portanto, não é apenas biológico, é espiritual. É parte do ministério invisível da vida, o espaço onde o divino trabalha enquanto o humano se cala. Dormir com qualidade é reconstruir a si mesmo. É dar ao corpo o que ele precisa e à mente o que ela esqueceu. Pausa, silêncio, gratidão. Quando o sono é respeitado, tudo volta ao lugar. As emoções se organizam, o raciocínio clareia, o coração se acalma. É no descanso que a prosperidade se estrutura, porque um corpo em paz é capaz de gerar abundância sem esforço. A harmonia interior é o solo onde toda a riqueza floresce. Por isso, o convite não é apenas para dormir melhor, mas para dormir com propósito. Escolha um dos segredos que você ouviu e pratique-o nas próximas 7 noites. Observe o que muda, não apenas o tempo de sono, mas a qualidade da sua regeneração, a serenidade do despertar, a clareza com que o dia se abre diante de você. Permita-se viver essa experiência não como obrigação, mas como um retorno à própria natureza. Pergunte-se antes de dormir: que tipo de vida estou construindo quando durmo mal? E que tipo de prosperidade poderia florescer se eu dormisse como merece o investidor de sua própria alma? Essa pergunta simples e silenciosa é uma chave. Ela abre o espaço interior onde o descanso se transforma em sabedoria. E enquanto o corpo repousa, imagine-se como uma casa antiga sendo restaurada. Cada noite bem dormida é um reparo invisível nas estruturas internas, uma trégua para que a beleza volte a emergir. E quando o sol nascer, essa casa, você, estará novamente firme, iluminada e pronta para acolher o novo dia. Porque o descanso não é o fim da jornada, é o início da verdadeira prosperidade.